A Receita Federal permite, a partir de agora, a atualização de imóveis a valor de mercado. Os contribuintes têm até dezembro para aderir ao programa com alíquota reduzida. Porém, especialistas alertam: existem dois lados da moeda e um deles pode não ser tão vantajoso quanto parece. As mudanças foram publicadas através da Lei Federal de 16 de setembro deste ano e regulamentadas por uma instrução normativa. A partir de agora, os contribuintes que têm algum imóvel podem optar pela atualização e pagar o imposto sobre a diferença entre o custo de aquisição e o valor de mercado do imóvel, isso com alíquotas reduzidas. Os interessados devem apresentar a declaração de opção pela atualização no site da Receita Federal até o dia 16 de dezembro. Quando o contribuinte faz a venda do imóvel, ele tem que pagar sobre a valorização que esse imóvel teve no tempo, né? Que chama-se ganho de capital. O que o governo está permitindo é que o contribuinte faça uma atualização sem que ocorra a venda do imóvel. E qual que é o suposto benefício para o contribuinte? Seria o pagamento de 4% sobre essa valorização e não dos 15% normais que a lei atribui para o ganho de capital. Dentro do sistema da Receita Federal, o contador tem como fazer essa simulação, verificar quanto que ele pagaria de lucro imobiliário numa venda. Então, a vantagem hoje realmente é uma redução bastante significativa desses percentuais. Relembrando que nós estamos falando aqui de pessoa física, né? A pessoa jurídica tem uma diferença de alíquotas. Então, assim, ele vai deixar de pagar de 15% a 22% numa alíquota de 4%. Essa é a vantagem. Mas agora tem que ser analisado porque existe também uma tabela que, se ele vender esse imóvel em período inferior a 15 anos, existe uma outra tabelinha que tem que ser aplicada e pode ser que tenha algum valor a ser recolhido diferencial. Essa opção acaba sendo vantajosa para quem não pretende comercializar o imóvel tão cedo. Caso ele seja vendido antes do prazo de 15 anos, o cálculo do ganho de capital será feito proporcionalmente ao tempo, desde a atualização até a venda, variando de 36 a 180 meses. Quanto maior o intervalo entre essa atualização e a venda, menor será a tributação. Pela tabela, né, que fala de aplicação disso daí, ele vai de 0 meses até 180 meses, que são 15 anos, né? E se ele ficar por mais de 15 anos, está resolvido, não tem problema nenhum. Se ele vender esse imóvel antes, tem que fazer essa aplicação e verificar se realmente existe o ganho de capital ou se existe esse recolhimento para fazer diferença. Por isso é preciso olhar os dois lados da moeda. Quem não tem interesse em permanecer com o imóvel por tanto tempo, talvez não compense aderir ao programa. O contador explica que, para o governo, o objetivo é antecipar a arrecadação. Se ele vender nos primeiros 36 meses, ele não vai ter benefício nenhum. Ele só vai ter antecipado o pagamento do tributo. Então, o objetivo do governo federal com essa medida é propiciar uma atualização com um valor menor para o contribuinte, mas principalmente uma antecipação da arrecadação de eventuais vendas que possam ocorrer nos próximos anos. E aí existe toda uma tabela nessa lei que vai tendo um desconto gradativo para o contribuinte. Quanto mais tempo ele permanece com o imóvel depois da atualização, maior o benefício dele até os 180 meses, quando ele vai ter o benefício integral. O delegado do Cresce alerta que o proprietário ainda precisa considerar que um imóvel tem o valor calculado por pelo menos 3 variáveis: da União, do município e do mercado. Todas precisam ser levadas em consideração. A Prefeitura Municipal, ela aplica um valor da planta genérica, né? E em cima disso ela cobra o IPTU, então tem um valor. Se a gente pegar o carnê de IPTU, a gente vai ver que existe um valor de IPTU. Esse valor, normalmente, ele não bate, ele é diferente do valor que a gente declara para a Receita Federal. E existe um terceiro valor, se a gente puder chamar assim, que é o valor de mercado, o valor efetivamente de negociação desse imóvel, né? Então, aí eu solicito, né, sugiro inclusive ao contribuinte que procure um corretor, uma imobiliária credenciada e peça para que seja feito um estudo de mercado para que se chegue a um valor real de venda desse imóvel. Pega os dados do seu imóvel no carnê do IPTU, tamanho, área de construção e procura na internet imóveis semelhantes ao seu, na tua região.
e aí você vai ter uma ideia qual que é o valor de mercado desse imóvel. E daí você já pode ter uma ideia para quanto você deve atualizar, se você vai usar o valor de mercado total, um pouquinho próximo disso. E você também já pode usar esse valor de mercado que você pesquisou para comparar com o valor venal que consta do seu IPTU. Se o valor venal estiver acima do valor que você encontrou com o valor de mercado, você pode entrar também com pedido de revisão do tributo, do valor de venal, junto à Prefeitura Municipal. Alice Carvalho para o Jornal da Clube.